Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora iniciar mais um estudo de O Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Esse é o nosso estudo de número 37. Sejam muito bem-vindos. Bom, nós continuamos a estudar a segunda parte do livro, essa parte que tem o título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E continuamos também a estudar o capítulo 4 dessa segunda parte, que fala sobre a pluralidade das existências. Nós vamos dar continuidade agora ao estudo da semana passada e vamos estudar as questões que vão de número 180 até a questão de número 188. Nós que começamos a estudar no sábado passado esse item, né? A encarnação nos diferentes mundos, que se iniciou na questão de número 172. Então, sim, nós estudamos até a questão de número 179 na semana passada e agora iniciaremos na 180 e terminaremos esse item. Bom, mas antes da gente começar o nosso estudo, como já é de costume, vamos à nossa prece inicial. Então, nesse momento, com sentimentos de confiança, que nós possamos convidar o amado Mestre Jesus a fazer parte do nosso estudo, potencializando as nossas faculdades emocionais e intelectuais, para que possamos aprender bem o conteúdo do Livro dos Espíritos e para renovarmos as nossas forças físicas e morais diante das tarefas que temos aqui na Terra, na execução do seu Evangelho de luz. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Então, relembrando, né, para a gente começar o nosso estudo, relembrando os estudos anteriores. Nós estamos estudando os mecanismos que envolvem a vida do espírito. Viver no plano espiritual, viver no mundo corpóreo. As diversas reencarnações e os motivos pelos quais elas existem. Estamos estudando, portanto, os processos que envolvem estar na carne e estar fora dela. Nesse momento do livro, estamos estudando a reencarnação em todo o seu potencial, ou seja, em todas as possíveis moradas que envolvem a casa do Pai Celestial, assim como nos orientou a frase do Cristo: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós já estamos percebendo que existem moradas que não são apenas os planetas, mas também os corpos que nós vivemos. O perispírito que nos reveste em diferentes mundos, como a gente já teve o vislumbre, né? E a gente vai continuar aprofundando essas ideias agora. Então, dividimos o nosso estudo em duas partes. Vimos na semana anterior a, a utilidade e as circunstâncias gerais da encarnação, tendo a Terra como referência, tendo o nosso planeta Terra como a referência desse estudo. Agora a gente continua a estudar nessa segunda parte, expandindo esse conhecimento para outros mundos. Então a gente vai ter agora uma viagem programada aqui durante o nosso estudo, né? Essa viagem que vai nos levar a outros mundos para conhecermos a existência, as reencarnações em mundos diferentes. É isso que a gente vai ver nessa segunda parte do estudo. Começando pela questão de número 180, a gente fazendo aquela nossa primeira olhada, né, aquele primeiro olhar geral nas questões, de 180 até 183, a gente vai poder pensar que aqui são apresentadas as condições gerais de morada em outros mundos, quanto às faculdades corpóreas. Olha aqui, ó, a gente conserva a inteligência em outros corpos. A gente tem corpos semelhantes. Então, de 180 até 183, a gente vai ter esse estudo. Estado físico e moral é igual? É parecido? Né?
indo de um mundo a outro, tem nova infância. Então, olha só, condições gerais da vida em outros mundos quanto às faculdades do corpo. Até aqui ainda, se a gente quiser fazer uma subdivisão de um tipo diferente, a gente pode considerar que ainda a gente tem a Terra como parâmetro, porque a gente está falando sobre a infância, sobre a infância como tem na Terra, sobre corpos como tem na Terra, inteligência como tem na Terra. Bom, né? Pensando ainda na Terra como parâmetro, estado físico e moral, tudo aquilo que a gente está vendo aqui, né? Olha aqui, questão da inteligência, os corpos semelhantes. Então a gente ainda tem um certo referencial no planeta Terra também, para a gente pensar nessa subdivisão. Bom, as questões que vão de 184 até 185 vão falar para a gente sobre a questão do acesso a cada mundo e da possibilidade do progresso do mundo mesmo, né, do planeta em si mesmo. A gente pode escolher como que é essa questão do acesso. Como são o estado físico e moral dos seres vivos em cada mundo. Então, acesso a cada mundo e progresso do mundo em si mesmo como um todo, né? Porque se trata aqui de seres vivos. Bom, aqui nessas duas questões, 184 e 185, a gente tem aqui a ideia já da lei de progresso e a ideia também de mundos melhores e progredindo sempre. Então, uma segunda subdivisão aqui, né? E de 186 até 188, a relação do espírito com mundos mais adiantados um pouco. Tá? Então, a gente vai perceber que vai começar a aparecer aqui essa questão dos espíritos com mundos mais adiantados do que o nosso planeta Terra. Até a questão final, que é a questão 188. Então, aqui já a ideia dos mundos perfeitos. Então, para a gente lembrar um pouquinho dessa subdivisão, né? As condições gerais da existência em diversos mundos, 180 até 183. A questão do acesso aos mundos e o progresso, 184 e 185. E a relação do espírito com mundos mais adiantados. Então, uma ideia, inclusive, de crescente, né? A gente parte dos parâmetros terrenos, passando pela lei de progresso e chegando até os mundos superiores, até mundos mais avançados. Então vamos lá, vamos aos detalhes agora das questões, né? Começando pela questão de número 180 e ainda pensando nesses princípios que regem a reencarnação, a nossa reencarnação em diferentes mundos, lei de progresso, justiça e bondade de Deus, tudo isso rege essa lei de unidade no universo, né? Que a gente vai falar um pouquinho também a respeito já já. Então vamos lá, questão de número 180. Quando a gente passa de um planeta para outro, o espírito conserva a sua inteligência, a inteligência que tinha aqui na Terra, né? Ainda podemos ver aqui, portanto, a Terra como referencial. E aqui o tema é manutenção da faculdade da inteligência diante da mudança de um mundo para outro. Tá bom, a gente passou de um mundo a outro e a gente guardou a nossa inteligência? Diz a resposta, claro que sim, sem dúvida, né? A inteligência não se perde. O que pode acontecer não é que o espírito perca a sua inteligência, mas que ele não tenha os mesmos meios de manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade das condições do corpo que quer, das condições do corpo que tomar. Veja só, né? A gente vai ter o item influência do organismo no capítulo 7, ainda aqui da segunda parte, mas eu não vou me adiantar para esse capítulo agora não. Aqueles que tiverem curiosidade, né, de dar uma olhadinha nessa questão da influência do organismo, podem dar uma olhada nesse aprofundamento que Kardec dá a essa questão.
Mas aqui o que vale para a gente agora é a orientação que a resposta nos dá, né? Bom, a inteligência não se perde, a inteligência permanece. Eu passo de um mundo a outro, o espírito não regride, como a gente viu, mas a inteligência pode ficar limitada por dois fatores: a superioridade do próprio espírito e a condição corpórea, né? Então pode ser que ele não tenha os mesmos meios para manifestar essa inteligência, porque tem essa questão do seu próprio progresso no mundo em que ele está se apresentando agora e as condições do próprio corpo. Então, as duas coisas são é, potenciais limitadores da sua inteligência, mas a inteligência está lá. Então, tanto o fator corpóreo quanto o fator moral, o fator de progresso espiritual, são ali importantes para dizer: olha, o espírito tem uma certa inteligência já, mas ele não pode expressar tudo isso porque ele está limitado pelo ambiente, pelo seu próprio progresso. Vou citar de novo aquele exemplo que a gente usou no estudo anterior. Eu estou encarnado em um mundo de provas e expiações que é a Terra, e saio daqui e vou para outro mundo de provas e expiações que não é o planeta Terra e que apresenta mais ou menos condições que a Terra apresentava na Idade Média. Continua sendo um mundo de provas e expiações. Mas nesse mundo, por exemplo, não tem internet, não tem computador, não temos acesso ao WhatsApp. Então veja só, o espírito que está reencarnado nesse mundo, ele vai ter uma limitação do uso da sua faculdade da inteligência, até porque existem conhecimentos que ainda não foram desenvolvidos nesse mundo. E a sua superioridade espiritual diz que ele deve ficar nesse mundo. Ou melhor, seu progresso espiritual diz que ele deve ficar nesse mundo, que é o melhor para o aprendizado dele. Então, ele está em um ambiente que vai forçá-lo a desenvolver agora certas faculdades, certas potencialidades que ele não desenvolveu enquanto estava na Terra, num nível de progresso um pouco maior, no que diz respeito principalmente ao intelecto, né? Então ele está limitado ali por dois fatores. Então, condição do corpo que ele tomar pode também influenciar. Olha só, tem um ambiente externo, que é o planeta, tem a sua condição moral, tem a condição do corpo. Ele pode encarnar em um organismo que tenha, por exemplo, problemas para a expressão da sua inteligência. Ele pode ter limitações mentais, por exemplo. Então, aqui a gente tem todo um quadro, né, que nos diz algo importante. Retoma o princípio, o espírito não regride. Pronto. Esse princípio está retomado. O espírito não regride. Ele continua com o progresso intelectual que ele realizou, com a inteligência do modo como ele desenvolveu. Só que o ambiente, o corpo, o planeta podem fazer com que ele não consiga expressar tudo aquilo que ele pode através da sua inteligência. Isso pode acontecer, né? Inclusive como um meio de progresso para aquilo que ele não realizou no mundo onde ele estava. Então essa ideia é a ideia que está aqui é, comandando essa questão de número 180. E é esse princípio que a gente tem que guardar. Por isso eu não vou a gente não vai se adiantar para a indicação de Kardec. A gente vai ficar por enquanto só com esse princípio, que acho que é o mais importante para esse momento. Questão 181. Aqueles seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos aqui na Terra? De novo, né? O planeta Terra como referencial. Olha só, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para viver em contato com a matéria, né? Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então, se existe alguma diferença entre os mundos que a gente tem que percorrer, a diferença é essa. O corpo é mais ou menos material. Ok?
E aí a gente tem um mundo mais ou menos material em conformidade com o avanço do espírito ou dos espíritos que habitam esse mundo. Bom, então, resposta a essa questão, né? E união com a questão anterior. Aqui a gente está fazendo o quê? A gente está pensando nas condições em que o espírito passa para outro mundo. Ele leva consigo o seu progresso intelectual? Leva. Ele expressa? Nem sempre. Depende das condições. Na 181, ele vai encarnar em corpos parecidos com os nossos? Depende, né? A materialidade do corpo, o biotipo, vamos dizer assim, a aparência humana é igual, parecida, né? Em todos os mundos. Agora, a questão da materialidade é a questão que pega. Ou esse corpo é mais ou ele é menos material de acordo com a depuração do espírito, de acordo com o avanço do próprio planeta. Então a resposta nos dirige mais à questão da materialidade do que à questão até da aparência, né? Mas a forma a gente pode pensar como uma forma sempre humana, né? O que assinala a diferença é o grau de materialidade. Portanto, a forma está subentendido aqui que a forma é sempre a forma humana. Então a gente estudou a passagem para outros mundos em relação à faculdade da inteligência, em relação ao corpo. Vamos para a questão agora de número 182, que é uma questão tanto mais longa, mas é uma questão crucial para a gente passar agora e fazer até mesmo um fechamento, né, das ideias que a gente está colocando aqui, que estão sendo apresentadas nesse contexto aqui da passagem para outros mundos. Então, questão 182. A gente pode conhecer exatamente o estado físico e moral nos diferentes mundos? E aqui prestemos atenção na questão porque Kardec quer conhecer exatamente. Ele não quer conhecer de modo geral. Ele quer conhecer exatamente o estado físico e moral nos diferentes mundos. E aí essa questão procura aprofundar o conhecimento dos dois estados, né? Do estado físico e do estado moral nas diferentes moradas, nos diferentes planetas. É isso que Kardec está tentando aqui. Bom, a resposta diz: nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Então, assim, bom, eles têm um certo tipo de conhecimento, os espíritos superiores, e eles só podem responder com o grau de adiantamento que a gente tem, né? Então, no momento, não. No momento, a gente não pode conhecer exatamente o estado físico e moral. No momento, não. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então, uma informação que vai mais perturbar do que esclarecer, mais perturbar do que orientar, é melhor não existir. É isso que eles estão dizendo para a gente. Porque, de acordo com o nosso grau de progresso, é melhor que a gente não conheça o estado físico e moral dos outros mundos? Exatamente. E olha que quando se fala em estado físico e moral dos outros mundos, não se disse que era estado físico e moral de mundos superiores. É dos outros mundos em geral, tanto de mundos inferiores à Terra quanto de mundos superiores. Então, é uma informação que ainda não nos cabe ter de forma aprofundada, de forma exata, mas é uma questão que a gente já pode ter, pelo menos no nível em que a gente está tendo. E a gente já teve boas informações a respeito disso, que está sendo colocado aqui. Bom, e para a gente ter uma noção das boas informações que a gente já teve, a gente volta agora à questão que vai ser aprofundada no comentário de Allan Kardec. Que os espíritos estão dizendo aqui, né, para a gente só pode responder de acordo com o grau de adiantamento. Então, ok, de acordo com esse grau de adiantamento que a gente já tem, quais são as informações que já foram dadas? E aqui a gente tem, olha, um, dois, três parágrafos de comentário, de comentários, né, de Allan Kardec,
falando um pouquinho sobre as informações que já foram dadas. Aqui o codificador é bondoso conosco, faz um resumo para deixar bem aos nossos olhos aquilo que a gente já tem de informação, né? Olha lá. Então ele começa dizendo: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, de uma natureza menos material e mais etérea, portanto, né? Então, ele está falando, relacionando a questão material ao progresso do espírito, né? A matéria vai se tornando menos densa. O modo como ele se locomove vai sendo mais fácil. As necessidades físicas são menos grosseiras. Não é preciso que os seres se destruam mutuamente para se nutrirem. A nutrição melhora, é diferente. Não preciso destruir outros seres, olha só o que Kardec está dizendo, outros seres. Porque aqui, para a gente se alimentar, a gente pode pensar no seguinte, né? A gente tem um mandamento que diz não matarás. E a gente nota que esse mandamento diz não matarás. Ele é um mandamento que vale para todos os mundos, para todos os mundos. Mas conforme o espírito progride, esse mandamento se aprofunda no entendimento do espírito que progride espiritualmente. Não matarás não é apenas não matarás outros seres humanos, é não matarás. Para a gente aqui, muitos hoje se conscientizam a respeito da necessidade de uma dieta com menos proteína animal, por diversas razões. Pela própria saúde do corpo, né? A gente ainda precisa da proteína animal? Precisa, mas não no nível de excesso que a gente comete. A gente precisa muito menos, maior parte do tempo, muito menos do que a gente consome. Por uma questão até de conscientização a respeito da situação do nosso planeta. A pecuária é responsável hoje por uma parcela significativa de emissão de gases com efeito estufa. Ou seja, o nosso clima precisa de uma conscientização maior a respeito da alimentação humana. Vejam, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma aqui por nenhum tipo de dieta, vegetariana, vegana, não, nada disso. Conscientização sobre o que é melhor para nós, mais saudável individualmente e coletivamente. Então, olha só, não matarás, a gente pensa, no primeiro momento, ó, eu não devo matar outros seres humanos. Alguns milênios passam, nós estamos em 2024, e aí a gente já pensa o seguinte: bom, não devo matar menos, pelo menos, né, animais. Mas eu volto para a questão ali onde Kardec diz que não é necessário matar nenhum ser, porque mesmo que a gente seja vegetariano, olha aqui, vou marcar de novo o texto, né? Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrir. Um vegetal é um ser vivo, e aqui na Terra, por mais vegetariano que eu seja, eu estou destruindo um ser vivo para me alimentar. Ok? Então, olha só, o não matarás, conforme os mundos progridem, ele continua valendo e cada vez valendo mais profundamente, de forma mais abrangente. Meus irmãos, é um mandamento divino, não poderia ser de forma diferente, né? É um mandamento que vem de Deus. Quanto mais progride o espírito, mais a gente entende esses mandamentos, né? Então, olha só, percepções diferentes, porque o espírito está mais livre, vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, Kardec está falando sobre a questão material, como ela é nos diferentes mundos, o que acontece conosco. Cada vez menos densa a matéria, cada vez menores as necessidades físicas, cada vez melhores as concepções intelectuais, as percepções, inclusive veremos mais avançados coisas que os olhos do corpo denso, desse corpo que nós temos hoje, não podem ver. Nos primeiros estudos que fizemos a respeito de Deus, apareceu justamente essa ideia, né? Que conforme a gente progredisse, nós teríamos faculdades que nos permitiriam ver Deus, percebê-lo, né? Não com os olhos do corpo, mas perceber Deus. Aqui a gente tem novamente a ideia. Então, primeiro parágrafo, questão material. O segundo parágrafo vai se concentrar um pouco mais na questão moral, olha aqui, ó, da purificação do espírito
decorre o aperfeiçoamento moral, ok? As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Sem paixões corpóreas, sem egoísmo. Não há guerras. Nesses lugares, a intuição de seus habitantes, seus habitantes têm do futuro, a segurança de uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Sem remorso, sem medo da morte. Olha só, a gente está tratando aqui de coisas agora relativas exatamente ao aperfeiçoamento moral, relativas diretamente ao espírito, que o texto cita, né? Logo no começo do segundo parágrafo, o aperfeiçoamento moral, as paixões animais que desaparecem, o surgimento do sentimento da fraternidade. Olha só o progresso aqui, né? Tudo isso é informação muito boa que a gente já tem. A ausência das guerras, ok? Intuição do futuro, uma intuição mais apurada do futuro, consciência sem remorso, sem medo. Olha só como que é diferente a vida, né? Nesse progresso que a gente vai fazendo. A partir aqui, claro, da nossa situação no planeta Terra hoje, sabemos que já começamos muito anterior a isso, mas o rumo que a gente vai tomando. Então, informações seguras que a gente já tem, né? Sem precisar ir muito além do que aquilo que os espíritos já estão dizendo. E no terceiro e último parágrafo, é, a gente vai ter o complemento aqui dessas ideias que Kardec colocou nos dois anteriores. Ele vai dizer que a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Por que ele diz parece aqui? Essa palavra é marcante, né? Essa informação vai ser confirmada em estudos subsequentes aqui, daqui a pouquinho mesmo, no Livro dos Espíritos, a gente aprofunda isso, mas ela vai ser confirmada lá no capítulo 3, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, né, há muitas moradas na casa de meu pai, no item mundos inferiores e mundos superiores, numa instrução que é escrita por Allan Kardec, mas que ao final, ao invés de ter, né, a assinatura de Kardec ou de algum espírito superior, Kardec vai dizer que ela corresponde ao resumo dado por todos os espíritos superiores. É o item mundos inferiores e mundos superiores, repito, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a palavra parece aqui nos dá uma insegurança, né? Mas essa informação vai ser depois confirmada, tanto aqui no Livro dos Espíritos quanto lá no Evangelho. Então, sim, a duração da vida guarda proporção com a superioridade física e moral de cada planeta. A encarnação é mais longa, a infância é mais curta, né? Conforme mais se progride. A desencarnação não tem nada da decomposição do corpo físico que há aqui na Terra. Bom, algumas coisas que a gente já até abordou aqui em estudos anteriores, mas que vale a pena retomar lá naquele item do Evangelho, ok? Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Ok? Ideia muito importante aqui, né? Que a providência divina, a bondade de Deus, nos move sempre a essa questão de abreviar os nossos sofrimentos, de torná-los menores, né? Deles estarem conosco por menos tempo. Muita gente pode estranhar que no Livro dos Espíritos existam, né, essas limitações de informação. Eu aproveito essa questão de número 182 para retomar um comentário do Espírito Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Ele comenta justamente essa questão de número 182. O título do comentário dele é Ante o Além, diante do além, né? E chama muito atenção porque de vários aspectos que ele poderia abordar dessa questão, que é um tanto quanto mais longa, ele escolhe justamente esse aspecto da falta de mais informações para fazer o seu comentário. Ele começa dizendo exatamente isso, que existem pessoas que lamentam a incapacidade dos amigos desencarnados
para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Mas a gente queria saber exatamente como é a vida em outros planetas, como Kardec pediu, né? Então, Emmanuel diz, ó, tem gente que reclama disso. E aí ele começa a desenvolver as suas ideias. Ele diz assim, ó, pensa numa escola que diariamente seja assaltadas por teorias inoportunas, desrespeitando a autoridade dos professores, da direção da escola, né? Não fazendo pouco caso ali da instrução que cada aluno precisa receber. Imagina isso. Imagina se seria salutar, né? É isso que Emmanuel está dizendo para a gente. Seria bom? É claro que não, né? A escola seria ali atormentada por isso. Imagina um tribunal invadido por sugestões que não sejam da alçada desse tribunal. Não ia dar certo. Imagina um hospital que receba ali indicações extemporâneas, dizendo, que transcendam os quadros da medicina. Você, né, você causa uma perturbação ali, você causa uma bagunça nesse hospital. Então, a gente já comparou o nosso planeta Terra, né, com uma escola, com um mundo malsão, com um tribunal, se a gente quiser, onde se executam aqui as provas, as expiações, com um hospital, onde a gente cura as nossas chagas morais, principalmente. E Emmanuel aproveita essas descrições que estão também no Evangelho segundo o Espiritismo para dizer para a gente: olha, um hospital vive um certo âmbito, ele atende às leis da medicina, um tribunal atende às leis do avanço intelectual daquela sociedade. Uma escola atende à capacidade de ensino que os professores, que os diretores têm para aquelas crianças, para aqueles jovens, né, para aqueles alunos. Então não adianta querer colocar muitas coisas de, que estejam além do tempo, que estejam além do conhecimento, que estejam além da capacidade, porque isso vai prejudicar a produtividade desses ambientes. A gente se veria mais frustrado do que ativo, né? E por isso que a gente não tem esse tipo de informação do plano espiritual. É claro que a gente se empenha, né, no amparo ao aprendiz. É claro que o plano espiritual faz isso por nós, o plano espiritual superior, né? Mas eles fazem de outra forma. E nesse comentário, o Emmanuel diz para a gente que quando esses mensageiros, né, quando esses espíritos recebem a permissão de nos ajudar aqui na Terra, isso se faz de outro modo. Eles encarnam aqui na Terra, eles vêm compartilhar conosco da vida terrena. Inclusive, Emmanuel cita dois exemplos. Ele diz: olha, Thomas Edison vendia jornais para se manter aos 15 anos de idade. É um dos maiores gênios da humanidade, né? Mais de 800 invenções, ali perto de 800 invenções registradas, diz Emmanuel. Ele vendia jornais aos 15 anos de idade, mesmo com todo esse gênio. Ele veio aqui, fez conosco, né? Produziu conosco. Não só deu a informação, produziu conosco. Pasteur, outro exemplo citado por Emmanuel. Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor. Não era médico, mas é considerado fundador da microbiologia. Jesus, diz Emmanuel, mestre por excelência. Como ninguém podia influenciar ambientes, pessoas, vem entre os homens, nasce numa manjedoura. É simples, humilde, necessitado de ajuda por nascer numa manjedoura. Então, por isso que os espíritos que são espíritos superiores não nos trazem assuntos que poderiam nos desequilibrar. Eles agem de outra forma, né? Eles estão nos trazendo a principal informação de que a vida prossegue e que ela prossegue de forma a progredir sempre. E aí, por isso, Kardec faz essa retomada aqui que a gente viu, das informações que a gente já tem a respeito disso, dizendo: olha, a gente não tem pouco, não. As informações que nos foram dadas são informações de extrema valia para a gente, né? Já são de extrema valia, extrema orientação, de grande consolo para a gente seguir adiante. Questão 183, agora encerrando essa primeira
esse primeiro bloquinho que a gente dividiu aqui, né? Quando a gente vai de um mundo para o outro, a gente passa por uma nova infância, tal como acontece aqui na Terra. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa quanto na Terra. Então, sim, a gente passa por uma infância, mas se o mundo for mais avançado, a infância não é igual, é aqui. Ela é menos confusa, ela tem mais consciência do espírito, ela é mais breve, como a gente já estudou em outros momentos também, né? Bom, então aqui a gente encerra esse primeiro bloquinho de questões que tem mais diretamente a Terra como um parâmetro, né, para a gente comparar a existência em outros mundos. E agora a gente vai para esse segundo bloquinho que vai trazer para a gente uma ideia mais poderosa assim a respeito da lei de progresso na passagem entre os mundos. Então, 184 e 185. O espírito pode escolher o mundo que ele vai habitar? Bom, qual o tamanho da nossa capacidade de escolha, né? Nem sempre respondem os espíritos, nem sempre a gente pode escolher. Às vezes a gente pode, mas nem sempre a gente pode. O espírito pode pedir para ir para esse ou para aquele mundo, né? E para ser permitido, ele tem que merecer. Olha que a palavra. Tem que merecer ir para o mundo que ele deseja. Por que isso? Porque a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes, depende, portanto, do seu progresso. Aqui apareceu o critério. Pronto. Ele pode escolher? Ele pode escolher. Ele vai ser atendido? Depende. Depende do quê? Do seu grau de progresso. Então, Kardec vai completar a ideia, né? Mas se o espírito não pedir, o que determina o mundo em que ele vai encarnar? De novo, ainda o progresso, o seu grau de elevação. Aí, no seu planejamento reencarnatório, são levadas em conta as suas necessidades, as suas limitações, aquilo que ele já tem, né, para ser decidido o lugar onde ele vai reencarnar. Então, essas respostas mostram que há comando, que há lei, que há organização, que há poder que rege a encarnação em cada mundo e para cada espírito. Isso é importantíssimo da gente perceber. Não é algo aleatório. Existe orientação, comando, existe utilidade, existe objetivo, existe tudo isso na criação. Bom, continua a ideia, né? Se é assim, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Então, aqui, a faculdade do espírito em escolher, surge a lei de progresso. Bom, surge a lei de progresso. Ok. E essa lei de progresso rege o estado físico e moral só em mundos diferentes? Porque era isso que a gente estava estudando até agora, né? A diferença de estágio moral e físico em mundos diferentes. E agora uma pergunta que não poderia deixar de ser feita exatamente nesse momento. Os mundos estão perpetuamente em um mesmo estado físico e moral? Por exemplo, né, os seres que estão aqui no planeta Terra serão sempre desse jeito aqui no planeta Terra? Desde o mundo microscópico, né, vivo que a gente possa imaginar, até o ser humano, que vamos dizer é o ápice, né, da elevação aqui na Terra, vai ser sempre assim aqui na Terra? Aqui vale a pena notar que a gente tem uma notinha, né? Uma notinha de número 9 aqui na frente da questão. Eu vou rodar um pouquinho a página, antes da gente continuar desenvolvendo o comentário, que traz uma nota explicativa da editora, na página 477. Essa nota explicativa, ela vai aprofundar aquela ideia que a gente já trouxe aqui no nosso estudo, de que Kardec expõe princípios que são princípios universais, que falam sobre a igualdade, a equidade para os espíritos, e que, portanto, não há racismo em Kardec, não há diferenciação de etnias, não há diferenciação nenhuma em Kardec. É que ele explora justamente o aspecto universal entre a existência dos espíritos. Vale bastante a pena dar uma lida na nota, mas ela explora mais essa ideia.
ao apresentar, né, princípios básicos da doutrina e ao dizer, inclusive, que Kardec estudou frenologia, que era uma ciência da sua época, mas que não concordava com alguns princípios da frenologia e assim por diante, né? Vai expondo essas ideias que nos fazem pensar que no aspecto universal da doutrina espírita. Amigos, nós estudamos o espírito aqui na doutrina espírita, o seu progresso, a sua vida. E para o espírito, a gente está estudando, né? A gente está vivendo, convivendo com a ideia de que o espírito é imaterial, ele é incorpóreo. Portanto, ele não tem cor, ele não tem sexo, ele não tem etnia, ok? Então, quando se fala em sociedades indígenas e tudo mais, não se está fazendo diferenciação entre seres humanos, pelo contrário, nós estamos estudando diferentes condições de encarnação de espíritos que começam todos no mesmo ponto. Isso é muito importante. Nascemos simples e ignorantes. Temos todos a mesma tarefa, progredir rumo a Deus, e temos todos o mesmo objetivo: sermos perfeitos e felizes no seio de Deus. Ok? Continuar desenvolvendo então a nossa ideia aqui, né? Estado físico e moral é sempre igual nos mundos, em cada mundo? Não. Os mundos também progridem. Olha aqui, estão sujeitos à lei de progresso. Todos começam em um estado inferior, né? Um estado inferior à própria Terra, inclusive, e vai progredindo. A própria Terra progredirá. A própria Terra tornar-se-á um paraíso quando os homens houverem se tornado bons. Então, questão 185. Os mundos não estarão sempre no mesmo grau de progresso. Mundos, os planetas, também progridem. Mas notemos uma coisa: o progresso deles está diretamente relacionado ao progresso dos espíritos que os habitam. A nossa Terra só será um paraíso quando os homens que a habitam se tornarem bons. Ok? Então, o planeta progride? Progride. E para que a Terra seja um paraíso, a gente tem que ser espírito bom. Comentário de Allan Kardec. É assim que as raças, termo para a época de Kardec, é assim que as etnias, termo para a nossa época, que hoje povoam a Terra, desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas etnias transformadas sucederão às atuais, como as nossas sucederam outras mais grosseiras. Então, no comentário de Kardec, ele ressalta o avanço dos corpos, ok? Diante do avanço dos mundos. O mundo progride, o espírito progride, o corpo progride, tudo progride. Todas as moradas progridem. Essa é a ideia aqui da lei de progresso. Tudo progride. Se a gente quiser moradas mais etéreas, a minha morada mental progride, a minha morada emocional progride, o meu corpo perispirítico progride e o meu corpo físico progride. O planeta progride. Né? Vamos adiante. Que informações espetaculares, né? Extremamente consoladoras para a gente. Questão 186, mudando mais uma vez agora o nosso foco, começando, né, a mudança do foco aqui da temática. Então, lembrando, Terra como referencial, lei de progresso, agora mundos mais avançados. Haverá mundos em que o perispírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório, perdão, né, o perispírito. Então, o estudo sobre o progresso do corpo continua agora, porque Kardec acabou de citar o progresso do corpo ali na nota, né, da questão 185. Então, ele dá uma sequência, né, de ideias aqui. O meu corpo vai ficando tão menos material conforme eu progrido. Existem mundos em que a gente só tenha por corpo, por envoltório, o perispírito? Sim, e mesmo o perispírito será tão etéreo que para vós é como se não existisse. O perispírito quase desaparece quando nós estamos em estado de espíritos puros. Então, 186A.
para arrematar a ideia, né? Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não é assim? Então, o que Kardec está perguntando é: a gente vai progredindo aos pouquinhos e não tem uma transição brusca de um estado para o outro. De um estado de um espírito que está na Terra, por exemplo, para um espírito que habita só o perispírito em um mundo muito mais elevado. É isso? Kardec está perguntando. E os espíritos respondem: exatamente isso. Não há demarcação. Não há demarcação. A gente vai avançando, progredindo aos poucos, até chegar em graus mais elevados. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível. Qual a noite que acaba diante do alvorecer do dia. Então, quando esse envoltório fica assim, né? Quando o nosso envoltório se transforma em algo tão sutil desse jeito, quando a gente se transforma em espírito puro. Quando isso acontece? Aos poucos. Como acontece? Aos poucos. Não há ponto específico. Assim como a noite vai se transformando em dia de forma progressiva e aos poucos a gente não consegue identificar exatamente quando deixou de ser noite para ser dia. 187. A substância do perispírito é igual? O perispírito é igual em todos os mundos? E do que a gente já estudou, ficaria bem lógico a gente dizer, nós mesmos dizermos que não, que é a resposta que vem ali na frente, né? Por que não? Porque a gente acabou de ver agora há pouco que o perispírito é mais ou menos sublime, mais ou menos etéreo, dependendo do grau de avanço do espírito. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, do mundo para o qual ele foi. E essa mudança é rápida como um relâmpago, diz a resposta, né? Então, resposta da questão 187: cada globo, cada mundo, cada planeta tem o seu próprio fluido espiritual, tem o seu próprio fluido, e desse fluido é que o espírito se reveste. Então, cada mundo mais adiantado, cada, é, cada envoltório próprio para esse mundo. Aqui no próprio planeta Terra a gente já tem algumas. A gente pode usar algumas analogias para isso, embora sejam analogias pobres, né? Mas a gente pode usar analogias materiais para isso. Se eu estou em um lugar muito frio do planeta, os esquimós, por exemplo, eles têm uma roupa, uma vestimenta apropriada para aquele lugar. No deserto, os beduínos têm uma vestimenta adequada para aquele lugar. Quando a gente vai à praia, a gente tem uma vestimenta, num dia de calor, né, num dia de sol, uma vestimenta, né, muito menor, mais adequada àquele ambiente. Se a gente pensar no mundo animal, então, cada animal tem o corpo próprio para o ambiente em que ele mais precisa habitar, seja a profundeza do oceano, seja o mais alto dos céus aqui na Terra, os pássaros, né, os peixes e assim por diante. Então, para cada ambiente, uma vestimenta própria. E assim o espírito vai de mundo a mundo também se revestindo dessas vestimentas próprias para cada um dos mundos, né? Então, olha só, quanto mais avançado, maior é o progresso em determinado mundo, mais sutil é a roupagem que o espírito precisa. Em um planeta muito avançado, não precisamos desse corpo denso que a gente tem aqui, de matéria densa que existe aqui na Terra. Então fica essa ideia da passagem, né, para mundos mais adiantados e da passagem corpórea, inclusive se a gente quiser assim pensar. Última questão do estudo de hoje, questão 188. Espíritos puros estão em mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Porque aqui a gente tem uma ideia muito interessante trazida na pergunta por Kardec. Muito interessante. Porque olha só, a gente está encarnado aqui na Terra. Nós estamos vivendo em corpos. Bom,
Obviamente, se a gente quiser, no instante que a gente está encarnado, só para falar de espíritos no mundo corpóreo, né? Não vamos transferir por enquanto esse problema para o mundo extracorpóreo. Se a gente está aqui encarnado hoje e quiser, encarnado, sair da Terra para ir bem pertinho daqui, né? Para ir para a Lua, a gente tem dificuldades enormes para fazer isso. Tanto que pouquíssimos seres humanos já estiveram né, nos planos mais sutis da nossa atmosfera, pouquíssimos chegaram à Lua. Né? Dá para contar assim, de forma muito rápida, quantos já foram. São muito poucos, diante dos bilhões de espíritos que estão encarnados. Né? Tamanha dificuldade. Então a gente pode deduzir que a gente está preso a esse planeta quando estamos encarnados. Desencarnados, o processo pode ser um pouco mais tranquilo, mas nem tanto. É porque há um motivo para estarmos desencarnados vivendo no ambiente do planeta Terra. É o planeta para o nosso grau de progresso, esperando muitas vezes para reencarnar aqui. Então nós habitamos o planeta Terra e de certa forma estamos presos a ele. E Kardec aqui está explorando essa ideia, fala, olha, e os espíritos puros? Tudo bem, o perispírito deles pode ser tão sutil que quase pareça para nós inexistente, de tão sutil que é, imperceptível, né? E a relação deles com o mundo em que eles habitam é igual a gente aqui na Terra? Eles ficam presos a esse mundo sem poder sair? Ou eles nem estão em um mundo específico, estão, né, aí habitando o universo? A resposta vem da seguinte forma, olha. Eles habitam sim certos mundos, mas não estão presos a eles, como estamos presos nós homens aqui à Terra, né? Podem melhor do que os outros estar em toda parte. A resposta é curta, né? Eles habitam sem estarem presos, podem estar em diversas partes, dependendo da sua vontade apenas, tem mais acesso. O que a gente tira dessa resposta, meus amigos? Bom, tanto no aspecto espiritual, lembram a questão que a gente viu agora há pouco, né? O espírito pode escolher o mundo em que ele vai? Depende do seu grau de progresso, não é? Dependia disso. Agora aqui se pergunta, e o espírito puro fica preso a um mundo? Não, não fica. Qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Quanto maior o nosso grau de progresso, maior a nossa liberdade para transitar entre as diversas moradas que Deus nos deu. Um espírito puro como Jesus pode escolher usar um corpo terreno para alavancar o progresso aqui da Terra. E estar em condições, né, de estar ligado a esse corpo só pelos laços que são estritamente necessários, assim como nos diz a Gênese, salvo engano, no seu capítulo 15, que Jesus estava ligado ao seu corpo físico, né, igual ao nosso, apenas pelos laços estritamente necessários para animá-lo. Não é uma ligação densa, profunda como é a nossa, é diferente. Então, quanto maior o grau de depuração e de progresso, maior o grau de liberdade e de ação do espírito. Bom, a gente tem aqui para essa questão uma nota de número 10 que traz explicações de Allan Kardec. É uma nota um tanto quanto mais longa, né? Está aqui na tela agora, mas a gente vai passar por ela de forma tranquila, de forma rápida até. Vamos lá. Kardec vai explicar que a Terra é um dos planetas aqui do nosso sistema solar que tem os habitantes menos adiantados, física e moralmente. E daqui a gente já pode se assustar, né? Porque a gente vai dizer, mas tem vida em Marte? Tem seres mais adiantados moralmente e fisicamente do que nós em Marte? Tem, olha a sequência da resposta, né? Marte ele estaria ainda abaixo, né? Física e moralmente, seres física e moralmente adiantados, ok? Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Então a gente pode pensar em diversos tipos de vida que possam estar em Marte, desde vida celular, algo desse tipo, ok? E a gente pode passar isso para planos mais sutis ainda da matéria, né? Princípio inteligente se elaborando em Marte.
não é identificável para a gente. Tanto quanto em Júpiter, como está aí no nosso destaque, a vida é muito superior, os espíritos lá são superiores. O Sol não é mundo habitado, mas um lugar de reunião de espíritos superiores. Mas, Totti, espíritos superiores se reúnem no Sol? Sim, sem problema algum. Eles podem se movimentar por toda a criação, mas o Sol é muito quente. Mas eles não têm matéria, esses espíritos não têm matéria. O que o calor do Sol vai afetá-los? Absolutamente nada, né? Sem problema nenhum. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente tem a situação da Terra no seu ambiente, no seu sistema planetário, no seu sistema solar, melhor dizendo, né? Qual é a nossa situação aqui? É essa que está sendo dita aqui. Sem aprofundar muito, né, amigos? Vamos passando um pouquinho adiante. Sei que é um assunto bastante polêmico esse, mas a gente pode passar adiante ficando com as informações de Kardec, que, como a gente pensou aqui rapidamente, não são nem um pouco absurdas. Basta a gente pensar na situação do espírito. Qual que é o absurdo de espíritos habitando Júpiter? Nenhuma. Né? Qual que é o absurdo disso? Nenhum absurdo. São espíritos. Não tem corpo físico, principalmente sendo muito mais adiantados do que nós. Não os veremos em nossos telescópios, nas nossas sondas espaciais. Não veremos. Eles não precisam de um mundo de matéria densa como a nossa. Ok? Perdão. Segunda passagem aqui, o volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guarda com o grau de adiantamento. Ele está falando aqui dos planetas, né? Então não importa a posição do planeta em relação à sua distância do Sol, porque o adiantamento deles não tem a ver com isso, com a relação com essa distância. Segue o texto. Muitos espíritos que animaram personalidades conhecidas na Terra disseram estar em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. Portanto, espíritos superiores em Júpiter, próximo da perfeição, não é vida corpórea como na Terra. É uma vida mais perto da vida espiritual. Próximo destaque, né? Alguns espíritos que habitavam aquele planeta vieram à Terra e desempenharam aqui alguma missão, que aos nossos olhos nem os colocavam na primeira prateleira, né? Na primeira plano, no plano mais alto, né? Do progresso. Depois a comparação entre as duas passagens, né? Que tiveram na Terra e que tiveram em Júpiter, podem eles ter tido tantas outras intermediárias. Então não é porque estiveram lá e estiveram aqui que passaram daqui da Terra para lá de forma repentina. Não, tiveram outras existências. Então vejam, né, a gente só está pensando algumas coisas aqui para a gente poder pensar que essas informações estão em pleno acordo com aquilo que a gente viu no desenvolvimento das questões anteriores. Né? As condições de longevidade não são, tampouco em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Então, segue a comparação aqui agora em relação à longevidade, ao tempo de existência e tudo mais. Né? E por fim, a última informação que eu queria destacar aqui do comentário de Kardec é essa. Por que Kardec está dizendo essas coisas? Porque muitas respostas parecidas foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil, nada apresenta de ilógico, nada apresenta que fira a nossa condição de compreendê-lo. Então, por isso que Kardec expõe essas condições da Terra diante de outros planetas do próprio sistema solar, para a gente perceber que aqui mesmo no nosso sistema solar, a gente pode entrever condições de vida espiritual muito diferentes das condições terrenas. A gente não precisa nem pensar em limites mais profundos, né, para essas condições. Agora, se a gente pensar na totalidade da criação, se é que isso é possível para a gente sabe que não é, né? Se a gente pensar em, pelo menos, né, naquilo que o homem já foi capaz de pesquisar a respeito do espaço, a gente sabe que existe um campo enorme lá fora para o desenvolvimento dos diversos graus de existência que a gente possa considerar material e dos diversos graus de existência que a gente possa considerar como existência espiritual. E que, como disse Kardec, não há, e como disseram os espíritos superiores, né, não há nenhum tipo de separação entre essas existências.
ok? É uma linha de progresso só. E aqui eu quero ressaltar, para a gente fechar o nosso estudo de hoje com essa ideia, um texto de Leon Denis, na sua obra O Grande Enigma, esse texto que tem o título Solidariedade. Olha a palavra, gente. Perdão. A palavra solidariedade. No título do texto de Denis. Solidariedade universal. Belíssimo texto, vale a pena a gente ler esse capítulo do livro O Grande Enigma, mas eu vou trazer aqui algumas ideias que estão no texto de Leon Denis. Para começar, a ideia de que todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Essas são palavras de Leon Denis. Então, todos os seres, todos os planetas, tudo que há na criação está ligado. Existem relações entre todos nós. De igual maneira, escreve Leon Denis, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações. Então, se os seres em geral estão unidos, as almas também estão unidas por múltiplas relações. A solidariedade que liga essas almas é fundamentada em identidade de sua natureza. Todos somos seres que têm a mesma natureza, na igualdade dos sofrimentos pelos quais nós passamos através dos tempos, na similitude de seus destinos e de seus fins. É aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Somos criados com a mesma natureza, temos a mesma tarefa, temos o mesmo destino, o mesmo objetivo. Isso nos dá uma ideia de solidariedade com as almas que estão sendo criadas nesse instante e com os espíritos mais avançados que a gente possa imaginar. Nós somos iguais a eles no que diz respeito à nossa natureza, à nossa tarefa e ao nosso objetivo. Somos todos filhos de Deus. Por isso, essas almas estão interligadas, se atraem. E nós sentimos, portanto, todas as atrações da vida inferior, dos primórdios da criação, até os chamamentos que nós recebemos do alto, escreve Denis. Então, nós temos os apelos da vida inferior e temos o chamamento do alto para a gente poder sentir e orientar a nossa vida. E ainda escreve o filósofo do Espiritismo que em todos os graus da sua ascensão a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores. Não estamos abandonados ao nosso próprio destino. Nós temos todo esse amparo da lei divina. E para encerrar o texto de Denis, agora eu vou citá-lo de forma, dois parágrafos aqui de forma completa, né? Dois parágrafos em sua integridade. É maravilhosa a fecundação constante do mundo inferior pelo mundo superior. Estamos sendo, abro um pequeno parêntese, né? Recebendo essa fecundação do mundo superior, dos mundos superiores, né? O tempo todo, aqui em mundos inferiores. Segue Denis. Daí vêm todas as intuições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou no cérebro humano. Deus, em sua equidade, nunca recusou seu socorro nem sua luz a raça alguma, a povo algum. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. A verdade é uma e eterna. Ela penetra na humanidade por irradiações sucessivas, à medida que o nosso entendimento se torna mais apto para assimilá-la. Cada revelação nova é continuação da antiga. É este o caráter do espiritualismo moderno, que traz um ensino, um conhecimento mais completo do papel do ser humano, uma revelação dos poderes recônditos que ele possui e também de suas relações íntimas com o pensamento superior divino. Então, essa ideia, né, de relações amplas, profundas com âmbitos maiores, superiores da nossa existência. Essa ideia de que estamos aqui amparados pelos planos superiores.
A ideia de que não estamos sozinhos no universo. Há algum tempo a nossa ciência informou que a Terra era um só entre tantos outros planetas na criação. Com isso, naquela época, nós perdemos o privilégio de sermos o centro da criação divina. Sentimos-nos um pouco órfãos, né? O Espiritismo expandiu ainda mais os horizontes da nossa pequenez, enquanto mundo, apresentando o progresso infinito do Espírito e o progresso infinito das moradas que Deus criou. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo ensina que cada mundo, que cada morada, que cada condição reencarnatória é dada para cada espírito. Cada perispírito é formado especialmente para um espírito. É tudo para e por nós. O Espiritismo, por isso, nos aproxima ainda mais de Deus e de suas leis imutáveis, nos dando essa ideia de amparo do plano espiritual superior. Perdão. Voltamos a ser seres especiais, cada um com a atenção especial de Deus e do plano superior. Bom, então a ideia que mais nos chama a atenção aqui nesse estudo, desse item, né, do Livro dos Espíritos, é a ideia da esperança, da bondade e da justiça de Deus. Quantas maravilhas, quanta diversidade, quanto amor de Deus em colocar todas essas coisas à nossa disposição. E a lei de progresso para nos levar a um patamar de liberdade e de felicidade que a gente nem sonha. A brevidade da vida terrena se apresenta com uma pequenez assustadora para a gente, diante dessas informações. Por outro lado, o nosso horizonte se torna de uma beleza ainda insondada pela nossa mente, pelo nosso coração. Mas a nos dar, né, incentivo e esperança perenes, de um valor inestimável para a gente orientar as nossas vidas, para a gente orientar o nosso progresso, para a gente conquistar tudo isso que Deus deixou à nossa disposição. Muito obrigado, amigos, pela companhia em mais um estudo, pela bondade aí dos comentários, de estarem conosco toda semana. Fica aquele abraço fraterno, carinhoso para todos e o convite para a gente se ver na semana que vem, continuando o estudo de O Livro dos Espíritos. Até lá!